Hoje nós vamos estar falando então sobre a Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo de número 9. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safiro, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe terão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, queridos? Pode se assentar, louvando o nome do Senhor. É interessante ele terminar aqui dizendo que só entrarão lá aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro, não é? Então você precisa fazer a sua inscrição, querido. Não deixe de fazer a sua inscrição, para que você possa entrar na cidade santa. Então hoje eu quero aqui já passar ao pastor Paulo, para que a gente possa dar início então a este texto glorioso, né? Nós vimos aqui então a semana passada a respeito do trono branco, e aí quando termina ali o julgamento, abre esse cenário, né, pastor Paulo? É isso mesmo? Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Também aos irmãos que estão conosco aqui online. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Zaqueu, de fato, né, quando termina
o juízo final. Nós temos aqui a declaração e a visão de João vendo uma cidade. Uma cidade que desce dos céus. Só fazendo um comentário, são 13 semanas, mas contando com o primeiro dia que eu vim, que eu ministrei ali embaixo. Nesse formato aqui são 12. O primeiro dia que eu vim, que eu ministrei sobre os sinais, que eu ministrei no púlpito ali embaixo ali, esse aqui são 12, nesse formato aqui. Mas é interessante que, pastor, desde as cartas dos apóstolos, fala-se de uma cidade, fala-se da espera de uma cidade. Inclusive, o autor aos Hebreus, ele cita que os patriarcas, eles esperavam por uma cidade. É muito interessante isso. E eu queria ler aqui com os irmãos em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E eu estava dando uma pesquisada. O livro de Hebreus, ele foi escrito antes de Apocalipse. Então, o autor, que a gente não sabe quem é, a quem é atribuído a autoria, quando ele escreve Hebreus, o livro de Apocalipse ainda não tinha sido escrito. João não tinha recebido a revelação do Apocalipse. Mas ele fala o seguinte, aqui no capítulo 11, no verso de número 8, ele fala assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então olha a revelação que o autor de Hebreus aqui está tendo, sendo que a revelação do Apocalipse ainda não tinha sido dada a João. Diz que há uma carta histórica que foi escrita por Clemente para a igreja de Corinto em 95 depois de Cristo, que Clemente cita o livro de Hebreus. Ou seja, em 95 depois de Cristo, o livro de Hebreus já tinha sido escrito. E o Apocalipse, ele é datado de 95 depois de Cristo. Ou seja, o livro de Hebreus já tinha sido escrito. Só que aqui o autor está dizendo que Abraão, ele viveu peregrino na cidade que era Jerusalém, na terra de Canaã. Ele viveu em cabanas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor, artífice aqui significa o arquiteto, e o construtor é Deus. Aí ele fala assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram
que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. Deixa eu dar uma pausa aqui. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. E a promessa de Deus para Abraão é que Deus daria para Abraão uma terra. Deus daria uma terra para Abraão e para sua descendência. Só que Abraão, ele morreu sem ter recebido essa terra. Ele morreu sem ser dono de uma terra. Ele era estrangeiro na terra de Canaã. Depois, Isaque também viveu e não teve a terra. Depois Jacó morreu e também não recebeu a terra. Só que aqui, por isso que fala que todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Por que eles não receberam a promessa? Porque Deus deu a terra? Deu, mas deu quando Israel saiu do Egito e entrou na terra de Canaã. Aí a promessa se cumpriu. Só que o autor de Hebreus está falando que eles creram, morreram, crendo que Deus, ele ia cumprir essa promessa, mas que eles iam ter sim de fato a terra, uma terra, mas não era uma terra terrena, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa cidade já está preparada. E aí, alguns anos depois que o autor de Hebreus escreveu essa revelação, João tem uma visão. Depois de João vê todo o contexto da tribulação, depois de João ter a revelação de tudo aquilo que a gente já viu aqui durante essas semanas, depois que João vê a visão do julgamento do trono branco, do juízo final, ele fala assim: eu, João, eu vi a santa cidade, que de Deus descia do céu, como se fosse uma noiva preparada para o noivo. E era a Nova Jerusalém. E agora ele vai olhar essa visão que ele está tendo dessa cidade, e algumas coisas ele vai descrever, aquilo que ele estava vendo, e outras coisas ele vai escrever aquilo que o anjo falou para ele. Porque ele fala, no texto que o pastor Zaqueu acabou de ler, que um dos anjos que tinha as 7 trombetas, as 7 taças, uma das 7 taças, chega em João e fala assim: vem aqui que eu vou te mostrar. Coloca João num monte alto, e quando ele olha, ele vê novamente a Jerusalém, a Santa Jerusalém. E aí o anjo vai descrevendo para ele as medidas. O que tinha nessa cidade? Era uma cidade que tinha muros, que tinha 12 fundamentos. O que os irmãos entendem por fundamento? Quando fala fundamento é o quê? Estrutura. O que mais? Olha para esse prédio aqui. O que é o fundamento desse prédio? Colunas, muito bom, colunas. É o que sustenta. Então ele veio e fala assim: eu vi 12 colunas lá nessa cidade. E nessas colunas estava escrito o nome dos 12 apóstolos. E a cidade, além das 12 colunas, tinha 12 portas. E ele vai dando a descrição de como que é essa cidade que ele está vendo. E essa cidade, que também é falada aqui em Hebreus,
Olha só, agora, quando fala assim, ó, aqui em Hebreus 11, no finalzinho, que o autor de Hebreus ele vai falando sobre os heróis da fé, ele vai citando, pela fé Noé sendo avisado, foi lá, construiu a arca, depois ele vem falando de Moisés, ele vem falando de todos aqueles que estão aqui na galeria, dos heróis da fé, e aí tem uma hora que ele fala assim, ó, versículo 35, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, 11:35 de Hebreus. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Foram torturados. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Veja que o autor de Hebreus aqui está falando dos santos passados, certo? Dos patriarcas. Foram apedrejados, 37, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa é essa? De uma cidade, de uma terra. Eles não alcançaram. Todos esses, tendo testemunho, tido testemunho pela fé, eles não alcançaram a promessa de ter uma pátria. Por quê? 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles, os santos do passado, juntamente conosco, os santos do Novo Testamento, os santos da graça, nós vamos juntos desfrutar dessa cidade. Nós vamos juntos desfrutar dessa cidade preparada por Deus. Aí aqui no capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 13, que vai falar também da cidade. Capítulo 13. Achei. Capítulo 13, verso 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O autor está dizendo assim, olha, assim como os animais do Antigo Testamento eram mortos fora, Jesus também foi sacrificado fora do templo, lá no Gólgota. Portanto, nós precisamos levar essa mensagem, precisamos levar o Evangelho, levar essa boa notícia, porque nós não temos cidade aqui permanente, mas buscamos a futura, a cidade futura. Então essa é a nossa, é o destino final. É o destino final. E outro detalhe, pastor, eu já vou dar um espaço para o senhor falar também. É que nós, quando olhamos para Nova Jerusalém, vamos lá para Apocalipse, voltar para Apocalipse 21. Quando nós olhamos para a descrição da Nova Jerusalém, alguns textos que estão aqui descritos sobre essa cidade só são entendidos porque assim, nós entendemos que a Nova Jerusalém é o estado eterno.
Entendemos que a Nova Jerusalém é o ponto final, é a eternidade, é o lugar que nós vamos morar. Novo céu, nova terra e a Nova Jerusalém. Mas existem textos aqui que nos remetem para o milênio, que nós só conseguimos entender esses textos no período do milênio. Por exemplo, aqui no capítulo 22, fala assim, capítulo 22, verso 2: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para saúde das nações. Aí, nações, se vai ter um único povo lá na Nova Jerusalém, se vai ter um povo só, como é que aqui está falando que as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações? Então, nós entendemos, existem alguns eruditos e estudiosos do Apocalipse, da escatologia, que dizem que a Nova Jerusalém, ela estará sobre a Jerusalém terrena no período do milênio. E os salvos arrebatados, a igreja arrebatada, terão acesso, porque estão num corpo glorificado, à Nova Jerusalém e a Jerusalém terrena. A Nova Jerusalém sobre a Jerusalém terrestre. Por isso que diz aqui, quer ver, tem um texto aqui que fala que as nações, versículo 24, capítulo 21, 24: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as nações andarão à sua luz. Nações, na Nova Jerusalém, no estado eterno, haverá um único povo, mas nações haverá no milênio. Israel estará no milênio. Diz outro detalhe interessante, é o seguinte: no período do milênio, nós vimos que as pessoas que estarão vivendo e nascendo, elas ainda morrerão. Nós vimos que aquele que morrer de 100 anos morrerá jovem, mas haverá morte. Mas nesse período aqui, na Nova Jerusalém, diz que não haverá morte, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, 21:4, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, a Nova Jerusalém em cima, a Jerusalém terrestre embaixo, um período de governo de Cristo sobre a terra. E outro detalhe: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra, haverá reis na Nova Jerusalém. Diz aqui o texto que apenas Deus e o Cordeiro estarão no trono. Mas que reis são esses? Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4, João diz que viu tronos. Ele fala, vi tronos, e assentaram-se sobre eles, esses tronos, aquele a quem foi dado o poder de julgar. Então, reis é no milênio. E quem que vai reinar no milênio? Quem são esses reis no milênio? É a igreja. A igreja terá um papel de liderança, de governo.
São esses, por isso que fala, e os reis, as nações andarão à sua luz, e os reis da terra, é a igreja, trarão para ela a sua glória e honra. Então nós começamos a entender que a Nova Jerusalém, ela estará presente no milênio. Porém, após o julgamento, aquela terra passa, haverá um novo céu, uma nova terra e a cidade celestial. A gente vai notar isso, né? Então, assim que acaba, né, o julgamento do trono branco, tudo isso daqui vai passar. Sim. Né, pastor Paulo? Então isso aqui, por isso que ele diz assim, né? Eis que faço nova todas as coisas. E o texto diz, a primeira ordem já passou. Então nós vamos começar então neste momento a viver um período novo. E é interessante, pastor Paulo, porque a gente vai observar nessa questão da Nova Jerusalém, porque lá em Atos capítulo 7, do versículo 48 a 50, Estevão diz que o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, não é? E nós vamos ver também no mesmo livro de Hebreus dizendo que todo o tabernáculo terreno era cópia do tabernáculo celestial, não é? Então é interessante a gente poder entender isso, que Deus ele prepara tudo para que ele possa novamente, né, habitar junto com o homem, que era o plano original, né, Sim. quando se iniciou ali no Éden. Então a Nova Jerusalém ela também traz esta coisa. Então veja que não há nenhuma referência do que é que vai acontecer daqui para frente. A nossa revelação, né, ela para aqui, não é? Verdade. A gente fala do milênio, a gente fala de todas as coisas e vai chegar aqui. Daqui para frente não tem mais revelação. É verdade. A gente não faz a mínima ideia, né, de como vai ser daqui desse ponto aqui para frente, como nós vamos viver, como que nós vamos, né, o que nós vamos fazer, né, o que será isso. Então não há, né, nenhuma revelação com relação a essa colocação. Mas a gente olha, né, o texto, pastor Paulo, que nós lemos de Apocalipse falando da glória, né, a respeito desta cidade. E eu gostaria aqui de citar com o pastor, para que é um texto muito conhecido, que é Ageu capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9, né? Todos nós cantamos, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E aí a gente olha para esse texto, já virou tema de congresso, é tema de muita coisa. Mas aí, quando a gente lê esse texto aqui, comparado ali com o livro de Apocalipse capítulo 21, nós podemos afirmar que essa profecia que Ageu está dando aqui é desta casa, é desta Sim. glória. Sim. Porque a gente observa que quando o primeiro templo foi feito, e Salomão ele inaugurou aquele templo, os irmãos vão poder ler lá, diz que a glória do Senhor encheu o lugar, e os sacerdotes não podiam sequer ficar em pé, tamanha era a glória de Deus dentro do templo. Porque muitas das vezes a gente pensa que a glória da primeira casa era o ouro que Salomão fez, que a glória da primeira casa era a questão dos ornamentos que Salomão colocou ali. E aí, por que o povo chorou em Ageu? Porque a casa era construída de madeira e não se comparava com aquilo, com o material que eles tinham visto. E aí Deus fala, olha, a glória da segunda casa não vai se comparar com a glória da primeira. Porque quando a gente lê aqui Apocalipse 21, a glória dessa segunda casa é coisa extraordinária. E aí ele diz que olha, não vai ter sol, não vai ter lua, porque a glória de Deus é que vai iluminar aquele lugar. Estou errado, pastor Paulo? É isso que nós podemos enxergar nessa profecia também de Ageu? Sim, até porque a palavra glória ali é uma palavra hebraica chamada kabô, ou kabote, que é ao contrário de ikabote. Ikabote é foi-se a glória, e ali é kabote, que significa de fato presença de Deus. A glória da segunda casa, né, a glória desta última casa, né, será maior do que a da primeira. Ou seja, a presença de Deus será maior
do que a presença dele no templo, né, no templo físico. Então, com certeza se refere a isso. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, da sequência da escatologia, aonde que termina a cronologia? Termina onde? A cronologia termina em Apocalipse 22:5. Então toda essa revelação, ela vem trazendo milênio, juízo, Nova Jerusalém, e ela acaba em Apocalipse 22:5. 22:1 fala assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A gente leu isso aqui há alguns minutos atrás. E ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Agora, pastor, talvez um dos textos mais lindos para mim de toda a Bíblia é esse aqui, o 4. E verão o seu rosto. Nós vamos ver o rosto de Deus. Um dia Deus falou para Moisés: Moisés, ninguém vê a mim e continua vivo, mas nós vamos viver, habitar junto com Deus e vendo Ele face a face, como a gente vê aqui os irmãos. E eles verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Aqui termina a cronologia da escatologia. A partir do 6 é uma palavra de advertência para que a gente continue firme, para que a gente se santifique, né? Ele fala aqui, o verso 11, 22:11, o 10 fala assim: disse-me, não cales as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, ou aliás, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, do verso 6 até o verso 21, são palavras de admoestação, de advertência, de conselho, para que a gente continue crendo, firmes, para que a gente chegue aqui, na eternidade. Pastor Paulo, aqui também essa colocação, né, que nós vemos aqui no texto de Apocalipse 21, que ele fala dos fundamentos, né, e das portas. É interessante que a gente vê então ali Deus lembrando, né, dos patriarcas, e também, vamos dizer assim, ali vai estar explícito a velha aliança e a nova aliança, né? Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né? Ali dando nome também aos fundamentos e às portas. A Bíblia diz que Deus ia fazer de ambos os povos um só, não é? E aí é interessante essa colocação que João coloca aqui, quando ele fala, né, vem que eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro, né, o casamento e tudo mais. É uma alusão ou uma alegoria, vamos dizer assim, dessa união dos povos, porque a gente sabe que aqui na terra, para que duas famílias se juntem, precisa haver um casamento, não é? E até João ele falava, né, o Batista, que ele era o amigo do noivo, né? Sim. Então essa aqui é uma alegoria desse momento que Deus vai então criar um só povo, não é? É isso que a gente poderia também entender,
E aí essa questão de ele fazer essa lembrança, né, dos 12 patriarcas, dos 12 apóstolos, como fundamento dessa cidade, Sim. representa isso? Com certeza. Aí ele fala, né, uma nova era, um novo começo. É a união das duas alianças, né? Da antiga aliança. A antiga aliança, vamos dizer assim, é fundamentada nos 12 patriarcas, que são as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, ou seja, a antiga aliança está baseada na aliança de Deus com Israel, que é representado pelas 12 tribos. E a nova aliança é baseada sobre os 12 apóstolos. Tanto que lá na última ceia, Jesus pega o cálice e fala: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, ele fez essa aliança com quem? Com os apóstolos. Isso é tão interessante, pastor Zaqueu, que dos 12 que receberam a aliança, um sai. Só que os próprios apóstolos entendem que é necessário colocar alguém no lugar. É necessário incluir alguém para completar os 12, porque a aliança foi com os 12. Então eles fazem o quê? Se reúnem e falam: não, quais são os critérios? Alguém que andou conosco desde o começo, desde o ministério de Jesus, estava junto conosco, não era contado entre os 12, porque eram só 12, mas estava lá, viram todo o ministério de Jesus, viram ele ressuscitado e está aqui com a gente. E aí alguém apresenta: tem 2 aqui, né? Talvez seriam os únicos 2 que tinham essas características, né? E aí lançam a sorte, cai sobre Matias. Mas a referência, né, de ter 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos e 12 portas com as 12 tribos, com certeza é a união das duas alianças. Agora eu, pastor, quero fazer uma pergunta para o pastor. Que é o seguinte: queria que o pastor comentasse a respeito da metragem da cidade, porque aqui em 21, pedi para o Daniel colocar aí, capítulo 21, verso 16, fala assim: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento, tanto como a largura, e o seu comprimento era tanto como a largura, ou seja, era uma cidade que tinha o mesmo comprimento e a mesma largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Então ela era um dado, né? Um cubo, mesmo comprimento, mesma largura e a mesma altura. E aqui João tem a revelação da metragem, que eram 12.000 estádios. O 17 fala assim: e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Será que a gente consegue, pastor, calcular isso aqui em metros, quilômetros? Ainda bem que nós combinamos bem, eu já estava aberto aqui. Então, querido, se você tem curiosidade, eu tive a curiosidade de medir isso e procurar saber, né? Eu sei. Né, como que ia, que número que ia dar. Se você tem uma calculadora na mão aí, pode ficar à vontade, tá bom, querido? Como é que você, né, aqui nós estamos vendo, né, essa medida que João colocou ali, ela traduzida para nós vamos ter aqui 2.200 quilômetros, tá bom? Aqueles 12.000 estádios, traduzindo para nós a medida, são 2.200 quilômetros. Então ela tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. Vamos ver aonde é que a gente chega aqui. O irmão Juarez, né, que viaja bastante lá para o Nordeste, você sabe mais ou menos me dizer aonde a gente chegaria se saísse daqui de São José com 2.200 quilômetros?
né? Então eu tive aqui a curiosidade, também eu gostaria de citar, 2.200 quilômetros é mais ou menos a distância de sair de São Paulo e viajar até Aracaju. A distância de São Paulo, capital, a Aracaju é 2.200 quilômetros aproximadamente, tá bom? Então, se você quiser fazer aí a medida quadrada, como que se calcula o metro quadrado? Você multiplica um pelo outro, correto? Então, se você pegar aí 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de largura, serão 4.840.000 quilômetros quadrados, tá bom? Você pode calcular aí na sua calculadora, tá bom? Então nós estamos falando de 4.840.000 quilômetros quadrados. Se essa cidade existisse no mundo de hoje, tá bom? Ela seria o 7º maior país do mundo, ok? Ele seria o maior do que a Índia, por exemplo. Isso em extensão de terra, tá bom? Então os irmãos entendam que se você multiplicar a quilometragem quadrada, seria o 7º país do mundo no mapa de hoje, né? Maior do que a Índia. Agora você tem que entender que essa cidade também tem 2.200 quilômetros para cima, né? E alguém aqui sabe como é que você faz, por exemplo, para calcular a metragem cúbica? Se você já teve curiosidade de ver a sua conta de água, ela vem lá marcada a metragem cúbica, né? Você paga o metro cúbico de água, não é? O que é um metro cúbico? É você calcular a largura, o comprimento e a altura, tá bom? Então, se você quiser ir calcular 2.200 quilômetros vezes 2.200 quilômetros vezes 2.200 quilômetros, nós vamos chegar aqui ao número impressionante de 10.648 milhões de quilômetros cúbicos. Vou repetir para você: 10.648 milhões de quilômetros cúbicos. Hoje eu fui pesquisar isso, tá bom, queridos? Os estudiosos acreditam... Pastor, é 10 vezes maior que a Terra. Não é 10 vezes, muito mais. Os estudiosos acreditam que a Terra tem, hoje, né, 1 bilhão, a Terra tem 1.400 bilhões de metros cúbicos. Não são quilômetros, são metros. Uau! Por isso que o tamanho dela é inimaginável com relação à Terra. Então a Terra hoje, você pode pesquisar isso na internet, calcula-se que ela tem 1.400 bilhões de metros. E nós estamos falando que a cidade tem 10 bilhões de quilômetros. 10 bilhões. 10 bilhões de quilômetros. Então, querido, você pode tentar imaginar de quilômetros para metro quantas vezes maior é a Nova Jerusalém do que a Terra. Milhares de vezes. Essa é a conta. E aí, pastor, assim, a gente vê João dando essa medida. Eu acho que talvez, como ele fala que é a medida de homem, é algo que fosse algo para a gente ficar aqui como a gente ficou agora. Uau! Para a gente ficar impressionado, não é? Com o tamanho disso. Então veja, querido, o tamanho daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Se você acha a terra grande demais, imagina o tamanho da Nova Jerusalém. Se você acha que a terra é um mundão, não é, gigante demais, imagina o que é um lugar milhões de vezes maior do que a terra. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, não é? Daquilo que Deus criou para nós. Então, queridos, essa cidade gloriosa que João diz aqui, eu confesso que ele vai falando alguns nomes de joias aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. Se alguém conhece essas joias aí, mostra pra gente. Eu nunca ouvi falar de várias dessas joias, né? Então veja o que é que tem. E ela é de ouro. Ela tem muro de 65 metros de largura. 65 metros, queridos. Você pode imaginar o que é isso? De ouro, clara como cristal,
né? Aonde que ela vai estar? Se ela vai ter fundamento, se vai ser igual à terra que vai ficar flutuando, né, no espaço, a gente não sabe, querido. Mas olha a dimensão do que é que João está nos dando aqui, a dimensão do lugar, não é? Hoje a gente observar que ela é milhares de vezes maior do que a terra. São números impressionantes, querido. Quando a gente olha assim, 12 mil estados, a gente não faz nem ideia o que é isso, né? Será que é um puxadinho, né, que Deus mandou fazer? Não, querido, é um negócio grandioso, maravilhoso, assim, inigualável. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. É interessante assim, ela tem essa metragem por causa da altura, né? Por causa da altura. Então essa metragem cúbica, né, nos dá esse entendimento por causa da altura dela. Mas se a gente pensar, né, como o pastor mesmo falou, uma distância de São Paulo a Aracaju, né, no comprimento e na largura, ela seria o 7º país do mundo em questão de extensão. E é nessa cidade que nós vamos passar a eternidade. Esse é o nosso destino final. Esse é a esperança que nós temos. E eu estava pregando quarta-feira agora, pastor, né? Eu estava pregando quarta-feira agora. E eu estava falando sobre o conceito de vida pós-morte, de eternidade, geralmente das religiões aí fora. As religiões aí fora. Se você pegar, por exemplo, o budismo diz que se você seguir os preceitos, se eu não me engano são 4 pilares do budismo, se você seguir esses 4 pilares, depois que você morrer, você vai reencarnar de novo num outro corpo, numa outra geração, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais altruísta, uma pessoa menos egoísta. E se você morrer, e aí você vai reencarnar de novo, e depois de várias sucessivas reencarnações, se você conseguir chegar ao estado que eles chamam de estado de nirvana, você vira uma estrela. Depois de tudo isso, Então, você vira uma estrela. O islamismo, segundo ao Corão, né? Segundo ao Corão de Maomé, se você for fiel a Alá e você seguir os preceitos do Alcorão, se você for mulher, infelizmente não tem nada na eternidade. Mas para o homem, principalmente se ele seguir a jihad, que é a guerra santa, e ele lutar pela causa do islamismo, quando ele morrer, ele vai para um paraíso onde ele vai ter 70 virgens. 70 virgens, né? Para satisfazê-lo. E depois dizem que a Bíblia é machista, né? E aí eu falei, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Nós cremos que estamos aguardando o arrebatamento. E aí eu vou deixar uma última palavra final, né? Estamos aguardando o arrebatamento. Estamos aguardando a volta de Cristo. Precisamos permanecer firmes, fiéis a Deus. Como o próprio Jesus, essas últimas palavras aqui de Apocalipse 22 para João são palavras do próprio Cristo. É o próprio Jesus que está falando com João. E eu vou encerrar citando as palavras aqui de Jesus. Apocalipse 22,
fala assim, verso 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, palavras dele, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que possamos estar firmes. Aleluia. Eu quero também deixar aqui minhas considerações finais. E também o texto que nós pulamos aqui na leitura de Apocalipse 21, que diz o versículo 6 ao versículo de número 8. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, querido, o vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas aí ele repete, aqui o que foi dito também no capítulo 22. Os covardes, os incrédulos, aqueles que não acreditam nas palavras deste livro, os depravados, como nós temos visto hoje em dia a depravação da humanidade, os assassinos. Ufa, não matei ninguém, mas Jesus disse, nós já falamos isso, leia o Sermão da Montanha, quem é que é considerado assassino? Os que cometem imoralidade sexual. O que é imoralidade? É você perverter tudo aquilo que Deus fez como natural, não é? Você pode ler Romanos capítulo 1, quando Deus diz que Ele entregou os homens às suas próprias paixões, homens se inflamando com homens e mulheres com mulheres. Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles não é na cidade santa, na Nova Jerusalém. O lugar deles é no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí eu termino aqui dizendo, no versículo 27, nela jamais entrará algo impuro. Por isso que o pastor leu ali, que eles lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque é só o sangue de Jesus nos purifica para que possamos entrar nessa cidade. Lá também não vai entrar ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão aonde? Escritos no livro do Cordeiro. É por isso que eu disse aqui no começo, tem que fazer a sua inscrição. Se hoje alguém viesse aqui no Dom Pedro I e dissesse para tu: olha, vamos ter sorteio de casa própria, é só fazer sua inscrição e você vai participar de um sorteio. Todo mundo ia correndo lá, fazer a sua inscrição. E aqui está para você, querida, essa linda cidade, um lugar maravilhoso, para que nós possamos morar. E quem é que vai entrar? Quem tiver o nome escrito no livro do Cordeiro.
A pergunta é: o seu nome já está lá? Você já fez a sua inscrição? Pastor, onde é que eu faço? Lá na prefeitura? Tem que passar na onde? Lá no Palácio do Governo? Tem que mandar um link, um e-mail? Aonde que eu faço? Você faz lá aos pés do altar do Senhor Jesus Cristo, quando você reconhece a Ele como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus maus caminhos e do seu pecado. Nesse momento Jesus escreve o seu nome no livro da vida. Amém, queridos? Já estamos passando das 9. Eu quero abrir, como nós sempre fizemos, pela última vez nesse tema, alguns irmãos que queiram fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Essa é a sua chance, essa é a sua hora. Eu não vi, se os irmãos puderem me ajudar, o Daniel aí, eu não vi nenhuma pergunta na live. Se tiver, me passa, por favor. Algum dos irmãos gostaria? Pois não, Mari? Entendi. Na verdade, assim, talvez ele estivesse se referindo, né, quando a irmã cita essa fala de nós teríamos lembrança de algo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Talvez estaria se referindo ao tribunal de Cristo, porque no tribunal de Cristo nós seremos julgados para entrega de premiações, para entrega de galardões. Inclusive nós tivemos uma sexta-feira aqui que nós falamos especificamente sobre o tribunal de Cristo, ou seja, aquelas pessoas que trabalharam para Deus, que fizeram a obra de Deus, mas que fizeram por vanglória, fizeram para ter aplauso e reconhecimento humano. Essas pessoas não receberão galardão, porque o próprio Cristo falou que as pessoas que fazem algo aqui para serem reconhecidas aqui, já receberam seu galardão. Talvez ele estivesse, né? E aí eu não sei dizer porque, né, não sei como foi o teor da conversa, mas talvez ele estaria se referindo a isso, ao tribunal de Cristo. Então, no tribunal de Cristo, nós sim teremos um momento que seremos julgados por aquilo que nós fizemos para a entrega de galardões, ou não, né? Ou não. Mas na eternidade, na Nova Jerusalém, o Senhor fala claramente que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá só alegria. A gente também, né, citou isso também, irmã Mari. Esse texto que ele falou, isso não existe, tá bom? Não existe nenhum texto que diz isso na palavra do Senhor. Foi até perguntada a questão das lembranças, né, e tudo mais, e nós entendemos que haveremos sim conhecimento de tudo que passamos aqui, mas não haverá lembranças ruins, porque como o lugar celestial não é lugar para a gente chorar, se lamentar. Isso é uma crença minha, tá? Eu vou só falar o meu ponto de vista. No tempo do julgamento do trono branco, eu não acredito que nós, por exemplo, né, teremos lembrança de alguém que seja da nossa família ou da igreja
que esteja sendo julgado porque ele não foi salvo, e aí a gente pegar e sentir dor por aquela pessoa. Imagina, tá bom, queridos, vou ser o mais dramático possível. Se tem uma mãe lá no trono do trono branco junto com Cristo julgando, e ela vê o filho indo para o inferno, ela ia sair correndo lá para salvar o filho, não tenho dúvida. Então eu creio que nesse momento Deus não vai nos deixar ter esse entendimento. Para quê? Porque imagina uma mãe poder ver, ou um pai ver um filho indo para o inferno. Então eu imagino assim, não está escrito, tá bom? Que vai falar, o pastor está falando isso. Isso é um entendimento meu, tá bom? Isso não está escrito. Então eu imagino que nós não teremos, e Deus não nos permitirá isso, para quê? Justamente para não termos tristeza. Imagina, chegar lá na hora do julgamento e alguém próximo da gente, um marido, esposa, um pai, mãe, filho, seja quem for, e você vê ele sendo julgado e indo para o inferno, você descabelar lá naquele momento. Então eu acho que esse sentimento será arrancado da gente nesse momento, para que a gente não sofra. Isso não quer dizer que a gente não vai ter nenhuma lembrança. Mais alguém, querido, gostaria de fazer uma pergunta? Pois não, Bruna? Na Nova Jerusalém? Não. Não há mais pecado. Até o momento do milênio, o diabo ele ainda será solto para tentar as pessoas que nasceram no milênio. Mas a partir do trono branco, a partir do que aconteceu o juízo final, nós fomos para a Nova Jerusalém, não haverá mais maldição, a Bíblia fala. Então, nesse momento, nós não estamos mais sujeitos ao pecado. Sim. A interpretação deles é de que nós vamos viver eternamente na terra, né? A terra passará por uma purificação e que nós viveríamos para sempre aqui na terra. Mas o texto que nós lemos aqui claramente que a cidade é no céu, ou seja, nós lemos o texto de Hebreus que eles aguardavam uma cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o construtor, que está nos céus. Então nossa esperança está nos céus, não na terra. Exatamente. Exatamente. Mas eles não conseguem chegar a essa sequência que era viver eternamente uma Jerusalém especial. Eles não têm visão. O grande problema da interpretação escatológica é porque, assim, como a escatologia, principalmente o Apocalipse, tem muitos símbolos, né, tem muitas figuras. A gente vê um dragão, a gente vê uma besta de 7 cabeças, 10 chifres. Então tem algumas pessoas que decidem simplesmente interpretar tudo de forma simbólica. Então eu falo assim, para mim não ter dor de cabeça, para ter que ficar entendendo o que é cada coisa, é tudo simbólico. Eu vi mesmo começo da semana, eu vi um vídeo no YouTube de um pastor até renomado, dizendo o seguinte, que a marca da besta é simbólico. Dizendo, não é chip, não é microchip, não é marca nem nada, é simbólico. E ele falando assim, ele falou no vídeo, a gente precisa interpretar o Apocalipse como um livro simbólico, é um livro de simbologia. Só que aí, né, eu queria estar muito perto dele para falar com ele,
A gente fica naquela. Só que a gente não pode ir para onde? Para o comentário, né? Se eu interpreto tudo como simbólico, é aí que está o problema. Por quê? Se, por exemplo, se o milênio é simbólico, se a marca da besta é simbólica, se o anticristo é simbólico, então a volta de Cristo também é simbólica. Então a eternidade também é simbólica. Então a ressurreição também é simbólica. Entende? Então não tem como a gente falar, não, tudo é simbólico. Não. Existem duas regras básicas para a interpretação da escatologia. Primeira regra: toda profecia precisa ser interpretada literalmente, a não ser que esteja muito claramente que é uma alegoria. Está claro. Por exemplo, Apocalipse 12, a mulher e o dragão. A história de um dragão que persegue a mulher, e a mulher vai para o deserto, é escondida por Deus no deserto, e o dragão fica procurando ela. É simbólico ou é literal? O que vocês acham? Simbólico. Por quê? Porque dragões não existem. Dragão é um animal mitológico. Dragões não existem, né? A não ser nos filmes da Disney. Mas aí a gente interpreta, não, é claramente uma simbologia, né? Segunda regra de interpretação: toda profecia precisa ser interpretada literalmente, a não ser que, quando ela é interpretada de forma literal, ela se choque com outro texto bíblico. Ou seja, aí não há contradição na Bíblia. Então, se ela se choca, então ela não é literal, ela é simbólica. Então, a escatologia, ela precisa ser interpretada de forma literal, com figuras e símbolos alegóricos. Aí a gente vai pegar os símbolos que são alegóricos e vamos tentar interpretar dentro da escatologia. Por exemplo, João vi uma besta que subia do mar, que tinha 7 cabeças, com 10 chifres e 10 diademas. Opa, peraí, isso é uma simbologia. Não existe um monstro de 10 cabeças, de 7 cabeças. Então, vou tentar interpretar o que significa isso. Não, significa o governo do anticristo, que vai ter 7 cabeças, 10 chifres, no sentido de lideranças, né? No sentido de união ali, de líderes. Então a gente interpreta a alegoria, tá? Mas é isso. Aleluia. Amém, queridos? Já são 9h15, nosso horário vai passando, a conversa é boa, mas eu quero aqui que os irmãos, por gentileza, fiquem de pé. Eu quero aqui, pastor Paulo, com forma do meu agradecimento, do meu carinho, tá bom? Pelo senhor ter tido a paciência de estar aqui conosco todas as sextas-feiras, te dar esse presente. Meu pastor, se o senhor não me desse, eu ia pedir. Te dar esse presente na ponta da língua. em nome de Jesus, como agradecimento por todo o tempo que você esteve aqui conosco. Obrigado, pastor. Tá bom? Quero agradecer do fundo do meu coração. Eu que agradeço. A gente está saindo daqui muito mais edificado. Amém. Tá bom? Alimentado, esperançoso. Tá bom, queridos? Você que esteve aqui conosco todas essas séries, acompanhando pela sua live, esteja ali se inscrevendo no canal do Pastor Paulo, Instituto Ruach. Instituto Ruach, ali no canal do Pastor Paulo no YouTube. Ele tem outras matérias, né, pastor? Outros ensinamentos. Você vai poder se deliciar e aprender muita coisa ali também, de outros assuntos, né? Como ele falou agora, de interpretação bíblica, né? De como poder pregar a palavra, outros assuntos importantíssimos para a vida do cristão. Você pode escrever no canal do Pastor Paulo, Instituto Bíblico Ruach, e ali você vai ter ali várias materiais, né, para a sua edificação espiritual, para o seu crescimento, tá bom? Pastor, aproveitando o ensejo, né? Amém. Então, domingo agora, eu começo uma turma do curso de homilética. Homilética é a arte de pregar sermões. Então, se você está assistindo a gente, quiser conhecer o curso, são 10 aulas no total, desde como você montar um esboço, como você
se apresentar, desde como você vencer o medo de falar em público, para pessoas que têm medo, né, de pregar, de falar. Se você quiser, só mandar uma mensagem nos comentários e a gente entra em contato. É isso aí, aproveita, que depois quando o pastor falar assim, vem pregar, irmão. Ah, pastor, eu não sei, tenho vergonha, não sei como é que faz. Aí, ó, já está a ferramenta na mão aí, você vai poder aprender a procurar, a como preparar um sermão, um estudo, a preparar a palavra do Senhor para trazer aqui. Então você pode também depois ver todas essas 13 sextas-feiras que passamos aqui, 13 sextas-feiras, meu Deus do céu, é um negócio meio esquisito aí, né? Vamos fazer mais uma só para não